A paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu estou com a Bíblia aberta, Isaías 14, versículo 12, que está falando sobre um querubim que Deus criou, um querubim muito potente, muito forte, muito bonito, né? Mas teve um momento da queda dele. E aqui em Isaías 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Era o nome dele, né? Lúcifer quer dizer estrela da manhã, filho da alva. Ainda diz assim: Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então aqui está dizendo a expressão, a forma de que ele caiu do céu. Ele morava na terra, no Jardim do Éden. Eu escrevi um livro, não sei se você já tem, se não tiver, você pode ir na amazon.com.br e procure esse livro, Jardim do Éden. Eu conto dessa caída dele, da guerra, tudo que ele forjou, né? Tudo que ele preparou contra Deus. Não deixe de ir, então, entra no site amazon.com.br e o livro está tanto em português como em inglês. Tem em papel e tem e-book, né? Então você vê lá para você saber a história todinha. Mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Aqui a Bíblia está dizendo como caíste do céu. Não, a gente cai, né? Eu estive esses dias, eu estava em Montreal e eu estava num culto, indo para o culto na Batista da Lagoinha. Quando cheguei, estava chegando, tinha uma escada. Eu tropecei e caí. Aí fui para o culto, não deu nada. Só que até hoje eu estou sofrendo, já tem uma semana, né? Dores, parece que quando a gente chega a uma certa idade, ossos saem do lugar, músculos, tendões, me machucou. Estou sendo medicado, mas está tudo certinho. Graças a Deus que eu não fraturei nenhum osso, foi só aquela queda, né? Toda queda, ela machuca, toda queda, ela traz desastres. Tem uns que caem forte, tem até morrem na queda, ou quebram, enfim, cria fissuras. No meu caso, não teve danos maiores. Mas aqui está falando sobre o Lúcifer, né? Aquela estrela da manhã, filho da alva, né? No próximo vídeo eu vou falar como ele era, né? Mas aqui está dizendo a expressão como caíste. Eu conto no meu livro que o desmantelamento da terra, quando a terra ela ficou sem forma e vazia, Deus não criou uma terra sem forma e vazia, claro que não, porque nós temos em Gênesis 1:1 que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não criou a terra para que ela fosse um caos, está escrito isso em Isaías, né? Então Deus formou, fez tudo certinho, o ecossistema, tudo certo, mas essa queda, como caíste, né? Como foi? Não foi uma queda comum que nem eu caí ali na escada em Montreal, né? Foi uma queda desastrosa. Hoje nós vemos que eles, né? Eles eram príncipes de Deus. Tinha anjos, arcanjos, querubins, serafins. Até essa parte se levantou contra Deus. Perderam suas coroas, perderam tudo, até asas. Por isso que tem uma expressão que acho que é verdadeira, que diz: não tem asa a cobra. Acho que até o Lúcifer tinha asas e foi cortada essas asas. Isso aí é o meu pensamento, não tem base bíblica, mas a gente sempre viaja um pouquinho e pensa essas coisas, né? Então, nessa queda, como caíste do céu? Eu fico pensando numa aplicação, né? Pessoas que brincam no evangelho, pessoas que não fazem nada sério, eles vão cair. E como caem, às vezes não é um machucadozinho, às vezes os desastres são grandes. Nós temos que ter cuidado para não cair, né? A Bíblia diz que aqueles que provaram os dons maravilhosos de Deus e caíram, é impossível renová-los.
Veja, não é difícil, é impossível. Então, nessa palavra, conta que Satanás não tem recuperação, né? Enfim, o desastre foi feio, ele não tinha como voltar atrás, porque onde eles pecaram era a eternidade, não tinha tempo para se arrepender, né? Então está aqui: como caíste do céu, estrela da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Que isso? A posição, né? Ele que ordenava as nações, né? Não sei que nações é essa, que ainda o homem não tinha sido criado. Talvez tinha nações de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele era o portador de luz. Ele ia de um lado para o outro levar a mensagem de Deus, conforme hoje nós temos o anjo Gabriel, que é o portador de mensagem. Ele levou mensagem para Maria, para Isabel, né? Então ele levava as ordens de Deus. Era uma coisa maravilhosa, né? Mas como foi lançado por terra, não só caiu, tem duas coisas: ele caiu dos céus e foste lançado por terra, aqui, lá do céu para a terra, né? A terra é onde que ele morava. E nesse meu livro, que você não deixa de ir no site do Amazon.com.br com esse nome, Era Uma Vez no Éden. Eu vou falar onde que era o habitat desse Lúcifer, esse estrela da manhã, que se tornou, né, em diabo. A Bíblia chama de dragão, chama ele de Satanás, tudo por um nome só, não é um adjetivo. Não, isso não é um nome próprio, é um adjetivo. Não sei se ele tem um nome próprio, né? Mas ele debilitava as nações. A Bíblia diz: tu dizias no teu coração. Olha que maldade. Ele falava não na boca, mas só no coração. Às vezes eu me pego pensando em coisas que não é boa, eu logo mando embora. Eu sempre tenho falado: eu não posso impedir que o urubu passe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho sobre a minha cabeça. Então vem pensamentos que vogam, né? E eu não posso deixar isso criar raízes, né? Porque o que você enche o teu coração, um momento você vai falar, e do momento que você fala, depois você vai fazer. Então ele dizia no coração: eu subirei, olha os 5 verbos: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Segundo, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Outro verbo. Terceiro, nas extremidades do norte. Subirei, olha, o 4 é: subirei acima das mais altas nuvens. E quinto verbo: e serei semelhante ao Altíssimo. Foi muita presunção dele. Então a gente tem que ter cuidado o que a gente está falando ao nosso coração. Tem que ter cuidado, né? Porque um tempo a gente acaba caindo, conforme ele caiu e depois, né, e foi lançado. Então tem muitas pessoas que têm sido lançado no desespero. Você está. Então apruma que você não é Lúcifer, você não é diabo, e você tem tempo de voltar atrás. Você não precisa se levantar contra Deus. Você não precisa se comportar como uma pessoa má. É só você arrumar seu jeito, coisa que, a não ser que seu coração seja mau, a não ser que você já planeja coisas ruins, isso aí é outra coisa. Mas eu estou falando com pessoas boas, pessoas que querem os céus, né? Então, eu estou dando essa experiência. No próximo vídeo eu vou falar como ele era, né? Como caíste. Se você tropeçar, você vai ver como você vai cair, como que você vai machucar, quais são os efeitos do pecado na sua vida, que você deve prestar atenção. Você vê, eu contei da minha queda lá em Montreal, né? Até agora estou sentindo dor. Talvez você está sentindo dor do seu pecado, com a sua queda, mas para ele não tem jeito, mas para você tem jeito. Cristo morreu na cruz para você. Ele não morreu para Lúcifer, ele morreu para a sua vida. Então, não deixe você cair, né, dos céus, que você permaneça no céu na presença de Deus. Um beijo no seu coração, graça e paz. Tchau.